Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Eterno Aprendiz. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Diálogo, que acontece sempre às terças-feiras, às 16 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para que você possa acompanhar as diversas entrevistas que a gente faz com os profissionais que compõem o nosso elenco, sempre às terças-feiras. A nossa convidada de hoje é a Nina. Oi, Nina! Oi, bem-vinda! Tudo bem, Kéria? Tudo jóia! E o nosso tema é pra lá de interessante e importante. Nós vamos estar falando hoje sobre as crianças e adolescentes no mundo eletrônico digital e inquietações. Um tema bastante provocador, que a Nina vai trazer para nós aí algumas questões aí que permeiam o nosso atual mundo, né? E talvez tenham ficado ainda mais aflorado com a questão da pandemia. Para a gente começar, então, queria apresentar a Nina, né, para vocês que nos acompanham aqui no nosso canal. A Nina é psicóloga, especialista em psicologia clínica e educacional, mestre em psicologia, trabalhou durante 35 anos com crianças e adolescentes no Centro Psicopedagógico da Prefeitura Municipal de Nova Lima, onde foi diretora, idealizadora e coordenadora do projeto psicossocial nas escolas e em outros espaços educativos. Nina, que alegria ter você aqui com a gente, né? Se vocês procurarem no canal aqui nosso, tem outros bate-papos com a Nina, vocês vão poder aí acompanhar e perceber quanta riqueza ela traz sempre para nós. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos, e muito bom eu estar com esse espaço hoje também, que é um tema que tem me preocupado muito, tem me instigado, né? Então, esse espaço é muito bom para ter acesso a isso, né? Com certeza. Para a gente entender melhor, né, a gente podia pensar que a pandemia acabou acentuando e ampliando uma situação já existente, que é a nossa adesão irrestrita às redes, às mídias, ao mundo virtual, né, e digital. Até os mais resistentes tiveram que se curvar aí à necessidade de se comunicar por meio das diversas plataformas aí utilizadas para as reuniões, né? Além dos podcasts, dos vídeos, do WhatsApp, que acabaram ganhando aí o maior fôlego no nosso cotidiano, na nossa vida. E isso também não ficou só preso para a gente, para os adultos, não. Acabou que as crianças, né, e os adolescentes também tiveram aí que se haver com essas questões em função das aulas, que passaram a ser também por essas plataformas. Bom, diante disso, Nina, como você vê essa relação dessas crianças e desses adolescentes com o mundo digital na atualidade? Bem, como você disse, a pandemia, ela acentuou algo que já vinha, não é? Que é essa adesão que chega quase a uma submissão, né? Porque se você não tiver esse acesso, você está praticamente fora de um campo da existência, né? E, na verdade, essas mídias com telas, né? A gente chama mídias com telas, elas nos salvaram de um isolamento maior, né? Porque com esse isolamento da pandemia, a veiculação de informações, os meios de expressão artística, cultural, política, e mesmo o contato afetivo e social das pessoas passou completamente por essas mídias, né? Então, a gente tem que acentuar os pontos altamente positivos da gente estar com esses recursos, né? Mas a Com gente certeza. tem também que acentuar, que pontuar com relação aos problemas e dificuldades que isso acarretou, principalmente para crianças e adolescentes, né? Então, comum a gente ver que os problemas nesse campo para crianças e adolescentes tem a ver com acesso e excesso. O acesso que não é bom, que não é igualitário, né? que está contribuindo para a exclusão de muitas crianças, principalmente quando a escola passa a vir com esse recurso online, né? E o excesso, que é causador de vários problemas e distúrbios, que é o que eu vou falar sobre isso para frente, né? Então, esse exagero no uso dessa situação
é que causa essa preocupação e essa inquietação, né? Então, as aulas online, né, foi uma coisa assim que foi feita, caiu no colo dos É, educadores, né? dos professores, né, e dos alunos, todo mundo, todos nós, eu como professora, fomos obrigados aí a se enquadrar, né? É, então, isso tudo foi modificando o nosso cotidiano, né? E esse campo também se tornou, para muitas crianças e adolescentes, o único ponto de contato, a única possibilidade de contato com amigos e colegas, para não ficar isolado totalmente no seu mundo, nessa fase da vida que convoca os outros, né, o grupo. E se transformou também numa alternativa para os pais ocupados, né? Então, muitos pais tiveram que usar esse recurso para que eles pudessem desenvolver trabalhos, né? E manter a vida, o ritmo da vida, né? Então, isso ocasionou, a princípio, uma redução drástica nas vivências no mundo real, que agora é chamado de analógico. O mundo real, hoje em dia, é um mundo analógico, né? É, Isso vem com uma pitada pejorativa, quando você fala em analógico, fica parecendo que é uma coisa ultrapassada, né? parece, né? Velha, uma coisa velha, né? É. Então, isso que me traz inquietações, tá? Ah, então, por isso as inquietações, né? Por que inquietações? Então, essas são as inquietações que a gente poderia estar aí indicando e pontuando, né? Assim, quando você traz aí para nós esse tema, né? Crianças e adolescentes no mundo digital e eletrônico, inquietações, então essas fazem parte aí, né? Compõem essas inquietações aí que você traz para nós. As inquietações são minhas, mas são de muitas pessoas, tanto que o material já produzido com relação a esse tema é muito grande, só que ele não é muito divulgado. Ele passa lá, né? Ele está sempre camuflado e não é muito visível, porque não é de grande interesse de vários setores da sociedade divulgar isto, né? Com Então, certeza. Pode falar? esse vasto material, ele indica danos que podem vir com o uso excessivo e abusivo dessas mídias com tela, né, que a gente chama de mídias com tela. Dentre os danos, uma coisa para chamar a atenção é com relação à idade. Quanto mais nova a criança, maior o dano. Então, além disso, se a exposição ela é razoável, ela está mais sob controle. A exposição excessiva é que causa o dano, né? Tem um portal que chama Safe Kids, que ele criou uma sigla para falar desses danos, que é CCCC, 4 Cs. Conteúdo, comércio, contato, cultura. Então, os danos são nessas áreas. Conteúdo, comércio, contato, cultura. Sim. E os efeitos fisiológicos, assim, que a gente tem já estudados, né? Imagino também que isso vem sendo estudado até antes da pandemia, porque é uma questão muito preocupante. Eu sou mãe, tenho uma menininha de 4 anos, né? Eu vejo o quanto que é complicado, assim, o acesso hoje não tem como mais, né? Assim, a gente fala que essas crianças já nasceram no mundo digital, né? Assim, eles têm um outro diálogo com essas ferramentas, mas é importante monitorar, é importante acompanhar e não delegar para essa tela, né, assim, uma função que é de educação, né, familiar, é dos pais, é da escola, mas quais são esses problemas fisiológicos que se a gente pode aí elencar alguns, Nina? Eu vou falar sobre isso, mas eu queria antes falar de algumas outras inquietações. Sim. Elas com relação à educação. Uhum. Essa é uma discussão que veio forte agora, porque como a educação presencial ela não foi possível, então a questão da educação foi trazida para o campo da discussão, né? Então, o que foi mais discutido foi a questão do acesso. Crianças de classes desprivilegiadas
não tiveram o acesso que outras, né, de escolas melhores, particulares, tanto na emissão quanto na recepção, né? Então, isso causa um aumento da desigualdade de oportunidades, né? Isso já é um período tão grande, já é uma defasagem que aconteceu. Além disso, é uma pergunta que precisa ser respondida. Qual que é o efeito e a consequência pedagógica da implantação dos meios eletrônicos digitais nas escolas? Não é só a questão do acesso, ou de ter aparelhagem, ou da escola ter condição de treinar seus professores. Precisa ser feita uma pesquisa adequada com relação à consequência e efeito pedagógico desse uso, vantagens e desvantagens, né? Então, nós temos experiências em alguns países, tem um teste, né, uma testagem mundial que é feita com meninos de 15 anos para ver o nível, como está o nível de escolarização, né? E o Brasil está lá na rabeira, né, como sempre, não é de se surpreender, né? Não, já teve melhor, piorou. Mas o primeiro lugar é Singapura, que é uma cidade que virou estado, virou país, né? E Singapura teve uma experiência muito interessante, porque ela começou, como todo oriental, baseado na disciplina, no rigor, né, tudo que é necessário, o treinamento, tudo muito bem feito. E essas crianças passavam 12 horas por conta dessa aprendizagem. Então, ficaram em primeiro lugar na testagem, mas começaram a apresentar problemas gravíssimos, inclusive nível de suicídio em crianças, né? E estresse em professores e familiares por causa da expectativa, né? Temos os exemplos da Finlândia, que também esteve no primeiro lugar, mas que tem uma linha totalmente diferente, que é uma linha Uma baseada... referência, inclusive, né, para a educação. A Finlândia, ela segue como uma grande referência no contexto da escola invertida, da sala de aula invertida, de novas tecnologias na educação, né? Exatamente. E ela trabalha com a questão humana e da relação entre os alunos, entre o estudo em grupo, não é? Então, ela usa o meio digital reduzidamente para complementação e para apresentação de material, mas toda a didática, todo o processo é feito no outro nível. E temos o exemplo dos Estados Unidos, né, que é a meca, vamos dizer assim, da nossa tecnologia, né, dessa área informática, digital, em que os filhos dos grandes do Vale do Silício estudam numa escola Waldorf, porque eles sabem o dano que tem para as crianças e adolescentes essa exposição antes dos 12 anos, né? Então, isso são exemplos muito interessantes que nos estimulam a buscar pesquisas e alternativas para esse campo, né? E, por fim, eu queria falar do que você falou, né? Dentro das inquietações ainda, das radiações eletromagnéticas, que é aí que está o campo do risco fisiológico, né? Nós temos uma avalanche de emissores no nosso dia a dia, na nossa casa. Se a gente parar um pouquinho para contar, a gente vai ficar impressionado com o número de aparelhos que a gente tem. Celular, tablet, computador, telefone fixo, que a gente nunca acha que aquele telefone que a gente caminha com ele pela casa, né, que tem uma base fixa, ele também é gravemente um emissor grave. Roteadores, modems, brinquedos eletrônicos, babás eletrônicas, antenas. Então, nós temos uma quantidade de coisa dentro de casa e fora, né, que nos traz uma alta carga, né, tanto de radiações eletromagnéticas, quanto de estimulação para essas crianças e adolescentes num tempo muito curto. É muita estimulação junta, né? Verdade. Além disso, tem os efeitos sociais, né, que a gente pode pensar que, quem sabe, a gente não terá, a partir daí, uma geração alienada, manipulada, consumista, superficial, ligada a futilidades, né, com baixa capacidade de análise e de crítica, né? E o mais grave, a banalização da violência, com estímulo ao uso de armas, incrivelmente, né? Estímulo ao uso de armas. Pela minha experiência,
os pré-adolescentes, quase todos, se você perguntar, eles conhecem as armas pelo nome, pelo grau de periculosidade, pelo efeito mortífero dela. Eles têm, assim, essa informação na ponta da língua. De onde vem isso? Não é? Se não dos jogos eletrônicos, né? Então, falando dos efeitos fisiológicos, né, que você já me perguntou, então os danos e distúrbios têm vários níveis, né, de acordo com a idade, com a exposição e tudo mais. E as crianças são muito mais vulneráveis do que os adultos a esses efeitos, né? Os mais novos têm riscos maiores. E essa radiação, o grande risco dela é porque ela é um perigo oculto, não é? É algo que você, não sei, todo mundo lembra, assim, de acidentes que aconteceram de crianças pegando placas de raio-x lindas, pedras brilhantes para brincar, né? E se contaminaram, ficaram altamente radioativas, com muitas mortes, né? Então, é um inimigo, um perigo oculto. E a gente começa a ter esse risco com a gravidez. Primeiro, a radiação pode alterar a capacidade de fertilidade de homens e mulheres, dependendo de onde está o foco, a fonte. Na gravidez, se você se expõe a um certo nível, ao risco de aborto e de alterações fetais. E no pós-parto, também se recomenda que nem televisão e nem aparelhagem nenhuma esteja próxima de berço, de carrinho e de locais em que a criança possa estar. Aí a gente chama atenção para a babá eletrônica, que é nossa auxiliar, mas que está ali no berço, emitindo para aquela criança. Então, é tudo tão inocente, né? Não leva ninguém a pensar que aquilo ali pode causar, né? Então, na primeira infância, a gente tem que salientar o período de desenvolvimento sensório-motor. É a fase em que todos os estímulos sensoriais e motores estão se desenvolvendo numa velocidade, numa intensidade na criança, né, que cobre até 7 anos. A criança vive um mundo, ela conhece um mundo, ela chega, ela incorpora um mundo. Então, essas amplas experiências que a criança tem que ter, elas dependem muito do mundo real, do contato, da matéria, né? Isso tudo, do movimento. Isso é muito impedido pelas telas bidimensionais. Para começar, ela só tem 2 dimensões. Então, o prejuízo na estimulação cerebral é enorme, né? Porque a tela ela não tem outros fatores dimensionais que influirão, né? Então, os jogos, os brinquedos eletrônicos, né, que estão aí presentes nas casas, desde pequenininhos, os meninos têm aqueles brinquedinhos que anda, que fala, faz barulhinho, celularzinho, é um sem número, né? A indústria não perde tempo, né? Então, os danos ao desenvolvimento corporal e psicomotor nessa fase são grandes, né? E se chama atenção também para uma coisa que eles chamam de tempo mudo. O tempo que a criança passa frente à tela é um tempo mudo para ela. É um tempo barulhento com tudo que vem, mas ela está muda. Então, isso influi no desenvolvimento da linguagem, muito, nessa fase tão importante, e na capacidade de contatos com outros seres, né? Com outros seres. Os efeitos fisiológicos podem ser divididos em curto prazo e longo prazo. A curto prazo é uma coisa que quem tem filhos, assim, já numa idade maior, já identifica isso. Acontece muito dores de cabeça, fadiga, exaustão, transtorno do sono e estresse, distúrbio de memória e de concentração, porque a concentração que é exigida no computador, ela atua numa área do cérebro que vai anular outros, é o mesmo caso da memória, né? Outros processos cerebrais, né? Tontura, zumbido nos ouvidos, irritabilidade e movimentos involuntários. Então, esses são os de curto prazo.
não é? Que imediatamente quando essa faixa de idade, criança, adolescente, é exposto a esse mundo, né, a esses meios, essas ferramentas e aparelhos, elas passam a ter essas manifestações, né? E a gente nem dá tanta importância, né? Como você disse, é algo tão silencioso que a gente simplesmente convive com isso tudo, né? E é tão preocupante, olha, e a gente demais. sempre busca outros fatores, né? Uhum. Porque ainda não está no campo da medicina, nem no campo das terapias, como algo influente, não é? Não é muito, Uhum. muito novo, os estudos ainda, né, estão a caminho, não tem interesse Uhum. corporações, das grandes corporações em que isso vem à tona. Olha a quantidade de coisa que vai ser ferida em termos assim, É, econômicos, né? Se essa coisa é veiculada, né? Os efeitos fisiológicos a longo prazo são distúrbios auditivos e visuais. Aí já é alguma coisa que começa a ter algum risco até anatômico, né? Dependendo do tempo de exposição. Distúrbios cardiovasculares, transtornos de aprendizagem, aí a gente salienta o famoso TDAH, TDAH. que é o déficit de atenção e Uhum. hiperatividade, que a hiperatividade foi uma epidemia que bombou aí né, nos últimos tempos, e inclusive sendo medicada, e as crianças tendo efeitos muito negativos com relação a isso, né? E tem muito a ver com essa estimulação excessiva de áreas cerebrais, né? E todos esses aspectos que eu já toquei. Distúrbios neurológicos, que a gente tem casos, inclusive, de crianças que, com o excesso de exposição a jogos, horas e horas, chega a ter convulsão. E efeitos sobre a fertilidade, que eu já falei, e incidência de câncer, dependendo da exposição e da área corporal que está perto da fonte, né, que está emitindo, né? E aí, Nossa. dos conteúdos também, né, que a gente pode... Uhum. Mas você ficou assustada aí, né, Kelly? É, é algo que a gente precisa ficar bem atento, né? Porque que a gente tem filhos, e é algo também que eu acho que a gente precisa entender e buscar aí talvez algum tipo de equilíbrio, porque não tem como mais, já está bastante inserido, né? Existe aí uma dificuldade ímpar também, para que você também não transforme isso numa bolha, né? Assim, não dá para viver numa bolha, porque isso faz parte, todas essas coisas compõem a nossa sociedade. E na atualidade, com o contexto pandêmico, compõe ainda mais, né, assim, como uma resposta, como você disse, né, até uma possibilidade de contato com o outro lado lá, né. Mas traz para nós aí, quais são, em relação ao conteúdo aí, quais são também as preocupações? Eu falei com relação à questão das exposições aos aparelhos. Uhum, Agora, além disso, a gente tem a questão dos conteúdos que são veiculados, né? uhum, A área dos conteúdos, ela é mais falada. A gente já ouve falar mais disso, né? Porque é uma fase de vulnerabilidade psicológica, né? Crianças e adolescentes estão em formação, né? Construindo a sua forma de vida, a sua maneira de ver o mundo, o seu psiquismo, né? Que precisa de proteção, né? uhum, Então, as ações criminosas, elas já são mais faladas, né? Questão do assédio, abuso sexual, pedofilia, pornografia, incentiva comportamentos de risco ou doentios, né? No caso, por exemplo, dos transtornos alimentares, que muitas vezes viram moda entre os adolescentes, né? Tem grupos para incentivar a não comer, sim, a bulimia, né? Isso já todo mundo sabe. Questões relativas, por exemplo, a satanismo, não é? Também veiculados comportamentos de risco, ou comportamentos, a gente vê casos, né, aí já muito noticiados aí na mídia, de adolescentes que são incentivados ao uso de armas para se vingar, por exemplo, de uma escola em que ele sofreu bullying, né?
Então, esses comportamentos, eles são muito ampliados dentro da rede, né? Mas a gente tem também os perigos sutis, que não são esses que são tão visíveis, criminosos, né? Uhum. Um deles é a indução à violência. Esses jogos que as crianças usam, né, ultra competitivos, em que a criança se coloca no lugar de quem está usando uma arma, ela não vê um personagem usando a arma, ela é que está Ela- usando a arma. E incentiva a crueldade e a repetição de cenas de crueldade, né? A gente brinca, né, no meio, ela falando, isso é treino para bandido. É um treino para bandido. Um treino, quer dizer, aprende as armas, o que, que se usa, e uma coisa muito grave é porque anestesia essas crianças com relação à compaixão, porque essas cenas, elas têm vantagens, ganha ponto. Você ganha é. ponto, você é vencedor, se você mata, né? Então a gente conhece alguns jogos aí que quanto mais cruel a morte, mais pontos a criança ganha. Se matar velhinho, uma velhinha, é mais ponto do que se matar um jovem, né? Então, esses jogos não têm controle, eles estão aí. Hum. Alguns países já têm leis muito mais severas com relação à utilização, inclusive punindo os pais ou educadores que exibirem e permitirem que a criança tenha acesso. Mas nosso país não tem essas É. limitações, né? E uma outra coisa que é também meio sutil é a veiculação de ideologias extremistas, né? Então, algumas, no caso do satanismo, ou de outras mesmo, assim, de agressões a homossexuais, por exemplo, né? Isso Uhum. é criado na rede, estimulado, ampliado, né? Isso cai em cima dos adolescentes de uma maneira muito perversa, né? Então, esses são conteúdos que a gente pode dizer que são conteúdos graves, né? Além disso, eu gosto de salientar também a É questão. bastante preocupante, né? A gente precisa aí ficar bem atento aí, porque o perigo mora dentro, né? Tá É, aí, a gente abre a porta para ele entrar, né, todos os dias, nas diversas telas aí. Então, é é muito bastante preocupante. os pais terem esse controle, né? Porque a gente fala assim, Uhum. controle para a família. Muito difícil com o adolescente, né? A partir É. de 12 anos, eles têm muitos recursos, assim, Uhum. mais do que os pais têm de conhecimento desse mundo, né? Então, eles sabem, por exemplo, durante o período da aula, que eles estão em aula, eles têm recurso para estar ao mesmo tempo num jogo, sem que o professor saiba, e ao mesmo tempo no Discord, conversando com o colega. Então, isso foge completamente do controle dos adultos. É. É um outro recurso que seria que você colocar nos aparelhos, né, aquela o bloqueio, né, que já é um recurso mais extremo, né? Mas eu gostaria de falar também da questão do consumismo, que isso também está na rede, né? Tanto é o poderoso mercado de produtos digitais, ele é um mercado fantástico no mundo, né? Tanto de aparelhagens e acessórios novos, todo dia tem acessório novo, né? O próprio smartphone, né? Ele é um luxo e uma moda, né? Todo ano vem um modelo roxo, um modelo não sei o quê, né? Então, É. isso para o adolescente é muito tentador, né? Muito tentador. Então, tem esse mercado e também tem a exposição dessas crianças e adolescentes a uma publicidade feita de uma maneira não ética, né? Com manipulações comerciais do desejo da criança, né? Então, isso é muito grande na rede, né? Então, se vende ali de tudo, objetos reais e objetos virtuais. Então, é isso que é a novidade do campo. A criança paga para comprar uma roupinha nova para o seu personagem virtual. Ela paga para comprar uma espada nova que vai dar mais É. condições. E ela só vai progredir no jogo
se ela tiver esses recursos. Se ela não tiver esse recurso, ela fica paradona ali, né? Então, isso é uma manipulação que deve ser controlada pelas autoridades, mas não é ainda não. Então, tem até uma possibilidade que a criança compra, ou online, ou pode comprar em lojas também, né? Em que ela capacita melhor os seus personagens a terem pontuação melhor. O kart custa de R$ 50 para cima. Ele dura 5 minutos. Pá. Nossa. O mercado é uma coisa, e a criança que quer isso sente uma frustração enorme se ela não consegue isso na hora que ela está bloqueada de ter uma continuidade, uma ampliação da sua força, do seu poder, né? Então, a gente tem também locais que vendem sonhos. A pessoa compra sonhos, não é? Então, isso, assim, vai chegando a um certo ponto que, além da influência monetária e da questão ética, né, e tudo mais, ela tem um dano para o imaginário da criança, né? O imaginário dela é corrompido monetariamente, né? Ela só pode evoluir naquele campo, naquela coisa linda que ela está lá, aquela tela, aquela paisagem que ela construiu, se pagar, né? Então, o efeito disso na vida e na cabeça é grande, né? Nossa, com certeza. E, finalmente, eu queria falar sobre os efeitos comportamentais, né? Desses conteúdos, de tudo isso, né? Então, uma coisa que a gente vê muito, né? Quem tem adolescente ou criança maior em casa, ou mesmo as menores já tem isso, é um distanciamento da realidade. Então, a criança se fecha para o mundo ao redor, porque aquele mundo que ela está tendo ali é muito mais sedutor. Oferece para ela um prazer o tempo inteiro, imediato, sem muito esforço, não é? Isso acontece na sala de aula também. Coitado do professor que não tem um recurso audiovisual bom. O que ele oferece ali para o menino é um mundo em preto e branco, frente a essa coisa maravilhosa que eles têm, né? Technicolor que eles têm, né, na tela. Então, eles se distanciam da família, dos amigos e da realidade em geral, né? Há também uma perda de interesse nas atividades de lazer, esportivas, artísticas, que antes motivavam a criança, com essa excessiva exposição, com essa vivência de muitas horas nesse mundo, elas passam a não ter interesse, porque essas outras atividades exigem esforço. Se a criança vai aprender um instrumento musical, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter um ritmo, ela tem que ter um esforço para isso, atenção, estudo, não é? Do mesmo jeito se ela vai fazer um desenho. Então, isso tudo é muito prejudicado. Você já tem pronto ali. Você faz um gesto. Nina, sem falar no mundo obesogênico, né, mais obesas, né, e a gente sabe o quanto que a obesidade ela é desencadeadora de outras doenças. Então, a questão desse movimento que é esperado, né, enquanto criança e adolescente, em esportes, em brincadeiras, que são, eles acabam se privando disso, né, quando optam em ficar só nos jogos, e a gente já sabe que a indústria alimentícia, ela já é, por natureza, né, já tem esse apelo obesogênico, né, assim, que é tudo muito calculado, quanto de sal, de açúcar para que você repita. Agora imagina quando você ainda nem pode gastar esse alimento, né, sem gastar essa energia, né? Então, a gente tem desafios em diversas pontas aí, né, pelo que eu estou percebendo. E é quase um ciclo vicioso, porque se a criança não se exercita, não tem atividades artísticas, ela vai tendo dificuldade de retomar isso depois. Mesmo o menino que jogava futebol, que fazia alguma atividade, se ele fica muito tempo parado, depois ele vai ter dificuldade de retomar isso. Isso é mais uma coisa que retroalimenta essa vontade de ter esse ganho, esse prazer na tela, né? Que não vai exigir dele essa habilidade, vamos dizer assim, né?
Outras coisas também, que eu já falei da dificuldade de aprendizagem, da cognição, é interessante porque antigamente se falava assim, menino que tem que ser rápido e tem que entrar já nesse mundo, né, digital, das telas, do computador, para exercitar, aumentar a inteligência e já ficar um menino esperto, né? Agora, as novas pesquisas mostram que não. Você fica muito esperto para a atividade do computador, as outras não. Então, É. eu lembro de uma entrevista do Antônio Fagundes, ele fez recentemente, contando que um filho dele falava com ele assim, você tem que entrar, você precisa entrar, modernizar, entrar nas mídias aí, digitais. E ele resolveu, uma época, entrar nessa questão dos games. Ele ficou, assim, muito interessado. Ele falou que ficou uma semana praticamente só mexendo com isso, dia e noite, né? E ele foi ficando bom no negócio mesmo, né? Aí, na semana seguinte, ele tinha que ler um texto para uma peça que ele ia encenar. Ele não conseguia concentrar no texto, não conseguia decorar nada, que era uma habilidade já dele de vida toda. Então, ele falou uma frase muito interessante. Os games e essas atividades nesse campo são boas para te melhorar nesse campo, não nos outros. É. Então, essa história de que essa exposição precoce e excessiva vai construir habilidades cognitivas não é verdadeira, né? Não se sustenta, né? Assim, acho que ainda mais aí pelos estudos que você, algumas observações e inquietações que você trouxe para a gente ainda tem mais aí subterfúgios e ferramentas para dizer que não se sustentam mesmo, né? De jeito nenhum, de verdade. Eu queria falar de umas outras coisinhas aqui comportamentais, que é um embotamento afetivo, perda Sim. da capacidade de empatia, que vem muito da questão da violência gratuita, que a criança é submetida, né? A irritabilidade, que vem do excesso de estímulos, né? Nervosismo, depressão, dependência, que é muito triste você ver uma criança ou um adolescente dependentes, né? Que é uma dependência semelhante à dependência de álcool, de drogas, não é diferente. Tem o nível de agressividade quando se tira uma criança de um aparelho que ela está, é enorme. Ela agride uma criança mansa, tranquila, passa a agredir pais, passa a agredir quem tomou da mão dela, né? E acontece uma síndrome de abstinência, né? Dependendo do tempo de exposição, a síndrome é maior. Pelo menos 2 horas a criança fica apática, sem conseguir entabular uma outra atividade, sem conseguir achar interesse em nada, irritada, né? Há uma síndrome de abstinência. Desenvolvimento de estados psicológicos e até quadros psiquiátricos, né? Porque na adolescência, o risco de uma esquizofrenia, de quadros de esquizofrenia é grande, né? E essa alienação, em alguns momentos, né, excessivos, pode trazer algo desses quadros, né? Pode E ajudar a desencadear, né? Assim, ou desencadear já latente, né? Ou uhum. mesmo criar quadros desse campo, né? E tendências suicidas, né? Que vem dessa questão da depressão e da falta do estímulo que te dá prazer tão imediato, né? Então, por isso tudo, né? A gente vê que tem que ser muito pensado, muito estudado, com relação à idade, tempo de exposição, busca de recursos que contraponham, né? A criança que fica exposta mais horas, ela tem que ter um tempo de atividades analógicas no mundo real, né? Que pense esse tempo todo parada ali frente às telas, né? As mídias de tela. E então a minha inquietação diz respeito a isso, sabe? A querer que os pais, os professores saiam desse deslumbramento da facilidade que esse recurso tem para trazer imediatamente
a criança a uma situação em que ela está parada, sem dar trabalho, aparentemente aprendendo, né? Que elas comecem a ver esse outro lado e busquem, né? Ler mais, se informar melhor sobre essas alternativas. Eu vi recentemente no canal Curta uma série que deve estar disponível, uma série francesa, que chama Escola do Futuro. Ela é muito interessante, que ela está trazendo essas notícias com relação ao mundo, como é que esses estudos estão com relação a essas questões e que escolas são essas que estão buscando alternativas, né? E tem um livro que eu queria mostrar aqui para vocês, fazer uma propaganda. Ótimo! Bacana. Chama Crescer Saudavelmente no Mundo das Mídias Digitais. Além dele ter um texto bom, ele traz muitas citações de livros, filmes sobre o tema, né? E dá dicas muito boas para cada faixa etária de como os pais devem lidar com essa questão, sabe? Que ótimo, vamos indicá-lo, vamos colocar na descrição desse vídeo, né, para que as pessoas possam ter acesso, né? Eu acho que é bem importante, tendo em vista que é um tema, assim, tão amplo, tão vasto, mas também a gente não encontra muita coisa, né, como você disse aí, para nós, muito bom. Então é isso que eu tenho para trazer agora, isso tudo. Muito bom. Eu pegar cada item desse, né, dá para dobrar e muita coisa, né, e espero que isso tenha um valor, né, e traga uma condição que as pessoas evoluam nessa busca, né, de alternativas saudáveis e para que a gente tenha crianças felizes, né, com um desenvolvimento bacana aí no mundo, né? Ô Nina, então obrigada pela sua participação, pelas suas inquietações aí divididas conosco, com certeza vão ser de grande valor para todos nós. A gente vai ter um compromisso de deixar aqui descrito na descrição desse vídeo a indicação desse livro, para que as pessoas possam buscar, né, e se informar mais. Para você que está aqui com a gente, que esteve até agora, né, no nosso bate-papo, nos acompanhe também pelas redes sociais. Facebook e LinkedIn somos Eterno Aprendiz e no Instagram somos eternoaprendiz.palestra. Você também pode acompanhar todas as nossas outras atividades e cursos através do nosso site www.eternoaprendiz.com.br. Até mais e a gente se vê num próximo diálogo. Nina, muito obrigada. Até mais, até breve.